Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 14 de abril e a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 21, do 1 até o 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram as brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu à barca, arrastou a rede para a terra, estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A valorização da Santa Missa. Nós temos visto muitos problemas, abusos litúrgicos, mas as pessoas não querem viver verdadeiramente o mistério da Santa Missa. Jesus, ele aparece, partilha o pão. Jesus, ele deixa a missa, a instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, mas as pessoas insistem por esse modernismo e esse progressismo em deturpar e dessignificar o significado real da Santa Missa, em que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Ontem eu fiz um vídeo falando da orientação pastoral da RCC, e uma coisa eu não disse também, e eu quero complementar tudo o que eu disse ontem, dizendo isso hoje. A igreja, existe na igreja uma hierarquia. E, como eu acabei de dizer, existe a teologia da libertação e um progressismo, um modernismo muito grande, essas heresias dentro da Santa Igreja. Pois bem, isso não envolve só padres, bispos e leigos, envolve tudo. Então, o que eu posso dizer é que a RCC ela está debaixo de uma hierarquia, a CNBB. A CNBB é um órgão consultativo. Para mim e para você, qualquer mensagem que a CNBB fala, ela não serve, tá? Mas não serve no sentido de documento, de dogma da igreja. Só vai servir quando algum documento feito pela CNBB é levado até a igreja e daí o Vaticano bate o martelo e coloca: isso é documento da igreja. Daí sim vale. Senão é apenas uma mensagem de uma reunião de bispos. Mas nós sabemos que a CNBB tem muita força. E
Nós, como eu disse, nós não precisamos obedecer, mas a RCC precisa obedecer os bispos da hierarquia, senão o movimento não vai existir, tá? E qual que é o grande problema? O grande problema se chama progressismo, modernismo e teologia da libertação, também nesse caso. Mas como que isso afeta? Eu estou pregando na igreja. Eu sou uma pessoa que quero pregar a verdade, a retidão da verdade. Mas eu não tenho nenhum apoio do meu padre e dos meus bispos, principalmente os bispos, né, que são aqueles que podem responder pela igreja. Eles não estão muito preocupados com a verdade, mas sim com essas preocupações que a CNBB tem aí de questões políticas e tal. Daí, por exemplo, defendi na minha pregação, mostrei a verdade a respeito das pessoas que estão vivendo em adultério, no pecado do adultério, uma suposição aqui. Aí tiveram algumas pessoas que escutaram que não gostaram. Falei na minha pregação que pessoas que vivem em segunda união não podem receber Cristo na Eucaristia, porque vivem em pecado mortal. Uma suposição, né? Por exemplo. Mas isso contém na doutrina católica. A igreja orienta a respeito disso, sim. Mas daí não gostaram e tentaram me processar porque se sentiram ofendidos. É óbvio, se existe um processo, a pessoa vai ter que provar, né? Vai acontecer todos os trâmites legais para realmente se ter um veredito, se eu realmente caluniei, ofendi ou fiz alguma coisa ou não. Pois bem, quando se trata da defesa da verdade, nós temos que ter o apoio da igreja. Simples. Se eu prego a verdade, mas meu padre não está preocupado com isso, nem meu bispo, como que fica? Vocês estão entendendo? Porque daí nós vamos estar solitários na defesa da verdade. O que a pessoa vai fazer? Vai acontecer meio que as pessoas vão ser coagidas a não denunciar as coisas erradas, por medo. É óbvio que nós temos que ter a coragem de denunciar as coisas erradas, mas isso tem acontecido. Por quê? Porque nós não estamos tendo amparato. Nós vemos aí, quando um padre fala uma coisa, defendendo a verdade, às vezes os seus bispos superiores não apoiam o padre. Esses dias um padre teve que pagar uma indenização de 10 mil reais e a nota da sua diocese foi que eram palavras do padre e que a diocese não tinha nada a ver com isso. O padre falou, vamos dizer assim, alguma mentira contrária à fé? Não falou. Os termos que ele usou possam até ser considerados muito escandalosos? Talvez. Então é isso. Se eu vou pregar a verdade, mas eu não tenho nenhum aparato do padre, do bispo, da igreja, como que eu vou pregar? Porque daí vão querer nos processar porque estamos pregando a verdade, seja com pecado, seja com qualquer questão aí, denunciando as falsas igrejas, as seitas.
vão querer, mas daí a igreja, em vez de falar assim, ó, no catecismo tá escrito que é falso mesmo, nós estamos juntos, vamos lutar junto. Não, foram palavras do pregador, ele se vira, a igreja está fora disso. Vocês estão entendendo como que funciona o progressismo e o modernismo? Deixam de querer defender a verdade, se isentam e deixam que aquele que está anunciando a verdade fique sozinho na situação. Entenderam? Então, eu precisava dizer isso também para esclarecer essa situação. Não a respeito somente, mas do que tem ocorrido na igreja. Aqueles que defendem a verdade estão ficando sozinhos. Muitas vezes, pastores dentro da igreja têm preferido silenciar a defender as suas ovelhas que só pregam o que está contido aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, que só pregam o que está contido aqui, ó, na Bíblia. Então, meus irmãos, essa é a grande questão, né? É a grande questão que pode também ter, vamos dizer assim, ajudado nessa orientação pastoral da RCC, só para a gente também entender um outro contexto. Queridos, vamos dar um outro exemplo fora da Igreja Católica. Nós somos acusados, tá? De prostituta da Babilônia, que o Papa é a besta, adorador de imagem. São tudo calúnias contra a Santa Igreja Católica. São mentiras. Mas quem o faz para de fazer? Não. Todos os dias aqui no canal, nos comentários, tem gente falando isso. Continua a ser difundido essas inverdades por aí livremente. Você já escutou alguém que recebeu um processo por isso, né? Não. Nunca ouvi falar que alguém recebeu um processo por isso. Então é isso, né? O progressismo serve não só para não defender os nossos, como também para não combater aqueles que professam inverdades a respeito de nós também. O que é melhor? Eu ficar em cima do muro, falar da Amazônia, falar do pobre e do oprimido? É melhor do que defender a verdade? O que é melhor? Então, rezemos muito, meus irmãos. Esta é a situação. Rezemos muito. Que Deus, na sua infinita misericórdia, né, não deixe de desamparar a sua Santa Igreja, porque essa é a promessa que ele fez. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.